Boa tarde. O pessoal que for acompanhar pela internet é o canal Transmutação Renato lá no YouTube, tá? Hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá, a vossa mão direita. É o item 1. Já começa com um trecho, fazer o bem sem ostentação. Um trecho de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão, a mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Esse evangelho, essa coisa de fazer o bem sem ostentação, sempre me vem uma palavra que eu não conhecia há algum tempo e que eu achei muito estranho. Eu fui convidado há alguns anos para participar de uma reunião de codependentes anônimos, e eu achei aquilo extremamente estranho. Nunca tinha visto essa palavra, codependência, né? E é um grupo que ele usa os 12 passos de Alcoólicos Anônimos. Pediram permissão a Alcoólicos Anônimos para usar a programação, a mesmo modo que Narcóticos Anônimos usa os passos de Alcoólicos Anônimos. Tem mais de 400 irmandades que usam esses passos, porque veem que a programação funciona. Então lá no CODA era problema com relacionamento. Então, codependência afetiva. Dizem uns que o CODA, ele começou a funcionar muito ligado a famílias de pessoas que tinham alguém na família que tinha problemas ou com alcoolismo, né, que é a droga lícita, ou com o álcool, né, que é a droga lícita. O alcoolismo é a doença, ou com drogas ilícitas, né, que a adicção aí narcótica vai ser a doença. Então é aquele parente que vai indo para o fundo do poço com o outro que tem, né? Ele fica né, é junto, dependente junto com o outro. Ele não usa droga, não usa álcool, mas ele não consegue fazer nada na vida, que ele passa a viver em função, querendo, entre aspas, salvar o outro. Então dizem que os primórdios do CODA é isso, né? Porque aquele relacionamento sadio se torna um relacionamento doentio, em que aquela pessoa que está ali, às vezes, ela se envolve tanto na doença do outro, que ela vai perecendo, adoecendo com o outro. E no início as pessoas dizem assim: não, basta tratar isso aí nas irmandades paralelas a Alcoólicos Anônimos. No caso era o Al-Anon, são as mulheres de alcoólatras, usam os 12 passos, dividindo experiência, força e esperança com outras, né, mulheres e tal. As crianças, né, filhos de alcoólatras, é o Alatim, né, que tudo isso é americano, né, os teens, né? Então os jovens. No narcótico, a família é o Naranon, né? Tem o Narcóticos Anônimos, mas tem o Al-Anon e o Naranon, que são os familiares. Então, disseram, não, então o CODA já estaria suprido nisso. Eles perceberam que a codependência era para além disso, e que também a codependência, essa coisa de querer ser o salvador, eles começaram a identificar, partilhando experiência, força e esperança,
que aquelas pessoas que eram codependentes, elas não eram boazinhas. Então já começa o primeiro impacto, né? Não era, ela que é aquela mãe boazinha, quer salvar o filho, o pai bonzinho quer salvar o filho bonzinho quer salvar o pai, a namorada que quer salvar o marido. Aí eles, ao se autoconhecerem, se observarem, ao ouvirem as partilhas dos outros, começaram a ver que eles também não estavam fazendo aquilo porque eram bonzinhos. Eles perceberam que assim como o álcool do AA, a AA diz assim: Alcoólicos Anônimos não é contra o álcool e nem contra quem bebe. Alcoólicos Anônimos é contra o egoísmo e o egocentrismo, que são doenças que vêm às vezes da baixa autoestima, e a pessoa fica querendo se afirmar e quer ser o danadão e por aí vai. Ele usa de subterfúgio, querendo dar uma aparência de força que ele não tem. Aí ele entra e adoece. E o codependente percebeu que ele também não era um bonzinho. Quer dizer, o Alcoólicos Anônimos percebeu que os problemas gerados pela pessoa que se torna dependente do álcool vinham do egoísmo e do egocentrismo dela, assim como no narcótico. E o coda percebeu, o codependente, que ele tinha um problema com o relacionamento. Não era o problema do relacionamento, o problema era dele, que também tinha uma baixa autoestima, uma insuficiência na estima dele. Ele não se amava. E ele desenvolvia uma dependência, uma adicção tão potente, tão viciante, quanto o álcool e qualquer tipo de droga ilícita, que era o vício à aprovação dos outros. Como ele não se sentia amado, ele ficava sempre fazendo tudo para ser visto como bom. Ele queria ser confirmado. E ele se tornava escravo daquilo, mas ele foi percebendo que ele só poderia sair desse ciclo louco se ele olhasse e saísse do primeiro padrão de codependência, que é a negação. Ele tinha que dar o primeiro passo, que era reconhecer a impotência frente aos relacionamentos, dizer: eu reconheço a minha impotência frente aos relacionamentos e por isso a minha vida ficou ingovernável. Aí ele dá o segundo passo: reconheço a existência de um poder superior a mim mesmo, Deus, na forma que eu o concebo. Ou seja, quando ele já parte do primeiro para o segundo passo, ele já deixa de ser escravo da opinião dos outros e passa a depender da opinião de Deus. Olha, ele, no segundo passo, ele cumpre o primeiro mandamento bíblico: amar a Deus sobre todas as coisas. E ele vê que a vida dele estava toda dependente da opinião dos outros. Ele fura a orelha, porque o amigo do grupo faz, ele tatua por isso, ele fuma por aquilo, ele bebe por aquilo, ele diz que gosta do que não gosta, porque ele quer ser aceito. E por que ele tem tanta sede de aceitação? Por que ele não se aceita? Por que ele não se ama? Muito interessante. As reuniões do CODA hoje funcionam aqui em Fortaleza, fora as online. Você pode entrar no site, né, Codependentes Anônimos. Mas por trás da igreja São Gerardo tem um CODA de quarta, na sala do AA, de 7 às 9. E na igreja de Fátima, acho que agora é às 7 horas, nas sextas-feiras. Que lá na terça é Neuróticos Anônimos, que é problema com emoção, lá no São Gerardo. Então quer dizer, esse codependente, ele começou a dizer: eu não sou bonzinho não, porque o meu filho é que é ruim, porque esse menino está acabando comigo. Não, mas você está acabando com você. Por quê? Porque você nem percebeu, mas você está querendo se sentir o salvador, a salvadora. Está escravo disso, faz tudo não
porque é bom, não porque é seu filho. Quando você fez uma análise mais profunda, não porque era seu companheiro, mas porque você, quando se sentia aprovado, amado por aquela pessoa, nem que fosse em pequenos minutos, o momento que ele chora e diz: mamãe, a senhora é muito boa para mim, e você aquele luta por aquele momento, mesmo depois tendo roubo, espancamento, esculhambação, tudo, porque vive aquele constante processo de rejeição e luta para ter uma picada, uma dose de um olhar de aprovação. E aquilo ali é tão forte quanto um chocolatra quando ele vai como um chocolate, quanto um alcoólatra quando ele usa o álcool, quanto um drogadicto quando ele pega na droga, ele faz tudo para pegar. Quando ele pega, ele sente aquela emoção, a dopamina vai lá em cima. É a mesma sensação. É como pessoas que são muito promíscuas, e a pessoa diz: é porque é danadão, é porque é danado demais. Às vezes não é nada aquilo, ele faz tudo para conquistar, para sentir aquele momento de se sentir, entre aspas, ele diz amado, mas não é, que até se estabilizar não serve. Ele tem que estar no movimento de sentir aquele pico. Ele não sabe viver um momento de calmaria, então ele vive no conflito para ter pequenos momentos de aprovação. Então a vida dele ou dela é uma sedução constante. Ele é escravo da opinião dos outros, adicto da aprovação alheia. E quanto tempo eu passei escutando as pessoas nas reuniões do CODA, e eu li o livro, li o material, e eu dizia: poxa, eu entro aqui nessa reunião, eu estou assim ansioso, mas eu saio bem. Só escuto as pessoas, eu ia falar e dizer assim: eu saio bem, mas eu não consigo ver nada, não sei por que eu estou aqui, eu sei que eu saio bem. Ele dizia: não, o remédio entra pelo ouvido e a doença sai pela boca. Mas eu dizia: mas como? Mas eu não tenho essa doença. Porque eu achava que o codependente, ele era aquele coitadinho, entende? Esse que era só o que sofre por alguém. Mas o outro tem o padrão da adicção à aprovação dos outros, tem o padrão de negação, tem o padrão de controle, em que ele fica fazendo, sabe, tudo. E a hora da droga dele, da dopamina, do pico, é quando a pessoa faz uma coisa errada, que não deu certo, e ele fica sempre dando conselho que ninguém está pedindo, se torna um chato, é lá na frente, sabe, ele tem aquele tesão, quando a pessoa quebra a cara, ele diz assim: eu não te disse, e a pessoa, sabe, e chega, ele não consegue, porque ele precisava se afirmar, e principalmente, se a pessoa disser assim: bem que o Senhor disse, aí ele fica doido. O problema é que se na hora que ele recebesse, se ele não quisesse mais, é uma droga, ele quer de novo, ele quer que a pessoa esteja toda hora dizendo para ele não sabe assim: olha, eu gosto de cozinhar e vou fazer uma comida boa, gostosa, ó. Se a pessoa não elogiar, ele fica doente. Ou se a pessoa criticar, ele estoura, é doente. Porque quem vive escravo de aprovação, que toma droga na hora, né, a droga da dopamina, quando é aprovado, confirmado, fica ao mesmo tempo maluco quando é rejeitado, fica louco. É uma doença muito poderosa e sutil, escondida. Eu achei aquilo assim, passou mais de ano, para que um dia eu dissesse: bom, sabe por que eu não vejo a codependência em mim? Porque eu ainda estou no passo da negação. Quando eu comecei a enxergar e olhar, eu disse: sabe de uma coisa? Um dos meus maiores problemas na minha vida inteira, que gera a minha ansiedade, ou gera depressão, que a Ana estava falando há pouco, é isso, porque depressão é coisa do passado. E lá tem os lemas, né? Primeiro lema: vi
viva e deixe viver. Segundo lema, primeiras coisas primeiras. Outro, que seja o passado, passado. Viver na graça de Deus. Então começa os lemas, é interessante, né? Ele começa a dizer, vive e deixe viver. Eu vou tentar ser melhor do que eu mesmo, eu vou fazer uma coisa boa porque é bom. Se a pessoa achar bom ou não, não é comigo. Ela também tem os momentos imaturos dela. Mas eu faço o meu melhor e tento melhorar ainda mais. Não porque alguém vai achar bom, não. Entenda que isso não quer dizer que ele é indiferente ao gosto dos outros, porque quando ele faz o melhor, ele já está fazendo tudo que ele pode. Agora, se o outro não sabe receber ou tolerar, é com o outro, não é com ele. O que ele pode fazer, né? Viva e deixe viver. Ah, mas você agora, porque você foi um pai que nunca ligou para mim. Meu filho, que seja o passado, passado. Você não tem a cabeça de saber disso? Porra, agora você é homem. Assuma a sua vida aqui para frente, se acolha. Agora eu sou seu pai, hoje eu estou aqui. E aí? Quer o pai ou não? Quero não. Beleza. Se quiser, o papai está na área. Se não quiser, ó, tchau. É duro, menino. Porque faz o desligamento emocional. Ele não fica, não, meu filho. Quer usar droga? Não é bom. Visite Narcóticos Anônimos, escute. Você sabe o que é. Quer usar bebida alcoólica? Visite o vamos escutar para ver o que é. Eu quero. Parabéns. Meu filho já é grandinho, né? Pescocinho grossinho, não é? Tchau. Se quer subir, vamos juntos. Se quer descer, desce só. Viu? Parabéns. Mas eu sou meu pai, sou e estou no ponto. Para quem quer. Quer não? Ah, então você é o pai ruim. Vai manipular. Ah, porque você no passado, meu filho, eu não posso fazer nada pelo passado. Eu estou dizendo a você que eu estou aqui, sou seu pai, te amo, mas você tem que querer, eu não posso viver a sua vida não. Como diz a Joana de Anjos, por mais que eu ame alguém, eu não posso tomar remédio pela pessoa. Como é que eu posso tomar remédio? Então quando o codependente ele entra em recuperação, ele começa a fazer isso, fazer o que é certo, porque é certo, não para ser aprovado pelos outros, não porque ele quer correr atrás do passado, porque ele fez besteira no passado. Peça desculpa. Oitavo, nono passo, faça a reparação. O que você puder reparar, repare. Mas tem coisa que não dá, é pedir desculpa e acabou-se, vá para frente. Ah, mas eu não aceito. Parabéns, te vira e pronto. Vai aprendendo a viver sem viver escravo da opinião dos outros, mas submissa à vontade de Deus. Com Deus ele faz o 11º passo, né? Meditação, oração de Senhor, eu errei, eu não fui um pai como eu deveria ter sido, eu não fui um filho como eu deveria ter sido, eu não fui um companheiro como eu deveria ter sido, mas de hoje para frente eu estou aqui no ponto. Mas entenda, eu sei os limites, eu não posso voltar ao passado. Posso olhar para o meu filho e falar com ele agora abertamente, pedir desculpa, mas ele não vem me manipular não, porque eu estou em recuperação da codependência. E se não ficar indo para a reunião entendendo isso, se meditando, se observando, recai, porque o outro vai manipular, menino. Ele vai manipular e fazer tudo para deixar você mal. Esse meu filho, você não me apoia. De novo, eu não posso tomar remédio por você, é bom vocês tratar. Então, esse é o evangelho, né? Por que a pessoa, Jesus está dando uma aula de humildade? Acho que não. Fazer o bem sem ostentação, que a mão esquerda faça o que a direita não faça pelos homens, faça por Deus. Parece uma aula sobre recuperação da codependência. Aula, explicação, uma partilha, para tudo. Pode ir atrás. Os livros espíritas
falam de um fenômeno muito difícil que fragiliza as comunicações mediúnicas, é o animismo. É o médium que ele começa a achar que só fala com Jesus, com não sei quem, que ele começa a querer, sabe, aparecer ali, menino, começa um problema, que o problema de novo não vai acabar com você, não, vai acabar com ele. Animismo. Mas por que ele está fazendo isso? É por isso que a maioria dos centros faz a mediúnica fechada, numa sala, para ver se os médicos não ficam tão interessados na opinião de quem está olhando. Porque tem que ser livre. O telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá. Tem que estar tudo preparado, tudo pronto, e virar a comunicação. Pode vir por um médium, pode vir em sonho, tem várias maneiras de acontecer. Mas como tem médiuns que tem essa fragilidade emocional, aquilo ali pode gerar um problema de animismo no centro. Me lembro, há muitos anos, posso dizer muitos anos já, porque deve ter uns 20 anos, eu já estou aqui nessa faixa, né? Uns 20 anos, né, que eu estou aqui. Acho que eu cheguei a ti, não foi, Marco? Ó, então, eu me lembro uma época das batas. Eu nunca esqueço essa história. Tinha um negócio de umas batas. Aí você acompanhou. Rapaz, entrava, aí porque não pode usar preta, aí porque não pode usar não sei que cor, não pode não sei o que, aí tinha um negócio de umas batas. Aí começou a bata, era qualquer bata. Estava ali, tinha uma batinha daquela de colégio, botava a bata e show. Aí começa que alguém já diz, eu não vou usar qualquer bata. Aí traz uma bata. Aí beleza, aí já começa a não ser mais a bata simples, aí já vem as batas bordadas. Tudo isso, sabe, querendo ser aquele destaque, talvez para ser aprovado. Aí com um pedaço, olha, tá na bata. Depois começou a cadeira, aí era bata bordada, quase não tinha mais bata bela. Eu me lembro que um ganchinho de enganchar as batas, né, era pregado na parede. Aí tinha as cadeiras. A fulana de tal, o dirigente botou a menina na cadeira da fulana. Tinha uma que só sentava numa cadeira assim. No dia que o dirigente botou outra no lugar, ó, com 2 sessões ela nunca mais veio pro centro, porque era a cadeira dela. É o quê? Que é isso? Ora, não demorou muito não, pouco tempo deu uma debandada, mano. Todo mundo de bata disse que o centro não prestava, foi embora. É. Tem gente que ele começa aqui, Renato, diga aí assim, você acha que o Chico Xavier fala bem? Acho lindo o jeito dele falar, muito manso, mas não é o meu. Aí tem gente que entra no centro, eu falo alto, eu ainda tenho muitas imperfeições, posso até melhorar, mas assim, a pessoa está lá fora do jeito, quando chega aqui é assim, ó, Marcos, que é isso? Não é porque no centro, você é desse jeito mesmo? Não tem? Tem gente que ele entra, aí chega aqui dentro, aí ele bota, já vem, tem de novo, ele bota a roupa branca, e é porque o Kardec falou muito de evitar o espírito de sistema. Aí ele, quando entra no centro, quando assim, a luz chega, aquela pessoa lá fora é do outro jeito. Quando ela entra aqui, aí a primeira coisa, fala bem fina assim, baixo, aí a Ana fala, e o olho? Faz, que é isso? Não está incorporado. A pessoa do nada, eu disse, rapaz, esquisito, né? Baixa o olho, a coisa mais comum. Fala com o olho baixo e fala fino, bem baixinho. Já assim, normal, começa a dar lá para cá, vai cair. Vai cair. A pessoa, nunca vi a pessoa falar comigo com o olho fechado daquele jeito. Aí quando entra aqui, não é assim, Marcos, bem, que é isso? É, eu pensando, né? É conjuntivite, ou é alguma coisa
Acontece. E quando acontece, se a pessoa estiver falando certo, que ela não precisa fazer para me agradar, não. Mas se fizer certo, dá certo. Porque quem vai com Deus não tem quem segura. Mas se estiver fazendo para animar, querendo assumir um personagem, pode esperar. Quantos aqui nós não já vimos? Aí, ó, sai. É a famosa céus e terras passarão, o seu carro não passará. Com toda dificuldade, muitos já passaram aqui, mas o centro continua. Ah, mas muitos. Estão compreendendo? Isso tudo é mão direita e mão esquerda. Se a pessoa não percebe, por exemplo, que ela é codependente, escrava da opinião dos outros, e olhe que eu acho que praticamente todo mundo tem isso. Eu que passei mais de anos escutando a reunião do CODA, nem 2 para eu dizer eu sou codependente. Só que existe o codependente na ativa, como o alcoólatra na ativa, o narcótico na ativa, e tem o codependente em recuperação. Hoje eu digo que eu sou tudo, mas em recuperação. Eu estou no processo de a cada 24 horas trabalhar minha codependência. É aí, gente, que nasce se desenvolve, né? Uma das plantas mais fortes dentro de nós. Sabe qual é o nome? Que todo mundo vê nos outros, mas não vê em si praticamente. Sabe o meu nome? Começa com I, inveja. Porque a inveja, ela começa nisso. O codependente, aquele que está fazendo as coisas para ser aprovado pelos outros, ele começa a se comparar. E às vezes já começou num processo dentro de casa, a mãe comparando os filhos com os primos, ele se acostuma com aquilo, tudo dele ele se compara. Ele fica olhando, às vezes eu vejo, porque eu digo, todo mundo tem, né? Às vezes eu olho minha mãe olhando as redes sociais, aí eu fico, valha como essa daqui está acabada, valha como essa daqui está feia, valha-me Deus. Aí o outro colega meu, isso aqui, esse tempo é uma fábrica de fazer monstro. O que a pessoa tem com isso? Mas na hora que a pessoa está se comparando, na hora que ela encontrar uma que ela acha que está melhor do que ela, vai doer. O processo de comparação, ele é a fortaleza da codependência. Porque de novo, você vai ficar sempre querendo se achar melhor do que quem você acha que está pior, e se alimentando daquilo. E na hora que você achar um que você acha que está melhor, você vai ficar com inveja. E é impressionante como eu vejo pessoas falando, como eu já fiz isso muito tempo, de inveja dos outros. Mas hoje, a primeira inveja que eu procuro olhar é dentro de quem? De mim mesmo. Muitas vezes eu estou assim, às vezes eu olho uma situação, eu digo, olha, quando eu começo a me comparar, sabe, uma hora vai desaguar a inveja. Porque sempre você vai ter uma hora que você está ganhando e uma hora que você vai achar que está perdendo. Então você fica escravo daquilo. Então uma forma de trabalhar isso é evitar as comparações. Faça a sua parte. De novo, mas e se eu sinto que o olho é assim, que a fala é daquele jeito? Se é verdade, o que eu digo? Faça. Mas só você vai poder dizer se você está aqui assumindo um personagem para mostrar que você é quem você não é, porque você está se comparando ou não. Mas o tempo é o senhor da razão. Se você quiser enganar, você está se enganando, você vai sair. É um ponto. É só você que pode dizer. Por isso que eu estou falando. Olha, o cara botou uma bata. O cara baixa aqui o olho, fala fim, fala baixo. Ele está animando. Eu estou dizendo isso? Não. Só quem vai saber é ele. Só quem vai saber é ele. Por isso que a mão esquerda e a mão direita, uma não vejo a outra. É só quem vai saber é ele. Só quem pode se dizer alcoólatra, drogadicto, codependente, neurótico,
dependente de amor e sexo, comedor compulsivo, é a própria pessoa. Não adianta outro dizer. Mas quanto antes ele sair do processo de negação e entrar no processo de recuperação, a vida dele vai melhorar. Ele vai descobrir aos poucos uma nova maneira de viver. Eu fui, não vou nem dizer assim, eu fui criado por uma família de um jeito. Eu vou dizer assim, eu hoje que já sou adulto, entendi, e posso até ter entendido errado, que a criação minha foi no sentido assim, que você tem que ser forte, forte no sentido de que você nunca mostra ou demonstra nenhuma fragilidade. Famoso homem não chora. Também, muito com o processo de comparação, você chorava e dizia assim, olha, tá vendo, fulano nem chora, porque tá chorando. Isso tudo já foi germinando e eu entendi assim, e a pessoa já começa a fazer. Mas hoje eu tenho aprendido que nós somos parte da vida, e assim como a vida, isso não é uma coisa boa ou ruim, é da vida, da realidade. Nós oscilamos, nós temos altos e baixos. Alto não é bom e baixo não é ruim, faz parte. É como dor, velhice, doença e morte. Não é ruim, também não é bom. Faz parte do jogo da vida para nos tornar pessoas melhores, para aprender. Sempre assim, Deus nos desconfortando, para que a gente aprenda. Porque na hora do desconforto é a hora que a gente fica mais humilde. Então Deus é o Deus que destrói sonhos, é sim, para abrandar o nosso espírito. Então, dentro desse tipo de pensamento, eu tenho visto que é muito melhor eu sair da negação e identificar em mim mesmo as fragilidades que eu tenho, assim como as fortalezas que eu tenho. Ninguém é somente frágil e também não é somente forte, mas muitas vezes a gente entendeu que foi criado para mostrar só o que a gente acha que os outros acham que é bom. Isso é codependência. Então, olha, a Ana falou de depressão. Eu acho que eu não, assim, nunca fui diagnosticado, mas me auto-observando, eu acho que eu tenho grandes processos de ansiedade. Mas você, claro, que bom que eu vejo. Por quê? Porque eu posso cuidar. Muitas vezes eu tenho processos que eu fico grosseiro, falo alto, chamo palavrão. Quando eu falo isso, tem gente que escuta, que me conhece há muito tempo, e diz assim, mas isso aí já mudou muito e tal. Eu digo, bom, eu estou me observando a cada 24 horas e posso ter recaído, é claro. E quando recaio, eu agora peço desculpa, mas eu vejo isso em mim. Mas antes, eu entendia que eu só tinha que mostrar que eu era bom, mas o Evangelho me ensinou. Quando olharam para Jesus e disseram assim, bom homem. Lembra dessa passagem da Bíblia? Bom homem, Jesus olha e diz assim, bom é Deus. Jesus diz com todas as letras, bom é Deus. E ele não está dizendo que ele vai se comprazer no eu, que ele quer ser ruim, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, reconhecendo que só o perfeito mesmo, só Deus. E que ele, Cristo, é o maior exemplo de proximidade à perfeição que nós tivemos a oportunidade de conhecer, ainda está em aperfeiçoamento. E por que eu quero ficar falando para as pessoas que eu sou quem eu não sou, que eu sou bom como eu não sou? Não é isso.
Então, a fortaleza que eu tenho visto é no momento em que eu me vejo como eu sou, quando eu vejo minha vida como ela é, com dor, velhice, doença e morte, com altos e baixos, e sem ficar dizendo que isso é bom ou ruim, mas a entendendo como oportunidades de aprendizado. Hoje, quando eu vinha para cá, eu comecei a ver que estava se formando um processo de ansiedade. Eu dormi um pouquinho depois do almoço e eu comecei a sentir medo. Quem já passou por isso? Do nada você sente assim um medo? Alguém? Ninguém? Ele não tem nem pelo quê. Aí você começa a pensar, sei lá, se é porque está ficando velho, ou porque não vai perder o emprego, vai perder o contrato. Você não sabe, começa a ficar com medo. Só que antes eu ia recorrer a buscar álcool, drogas lícitas, ilícitas, relacionamentos doentios, fugir pela comida, passear, fugir pelo passeio, fuga geográfica. Hoje não, eu paro e olho o que está acontecendo. Se eu estiver muito ansioso, eu já paro tudo e vou meditar naquela hora, porque eu já ando meditando, né? Quando eu estou observando e refletindo, mas às vezes precisa me recolher e olhar o que está acontecendo comigo. Aí eu vim olhando, vim de lá para cá, rádio desligado. Ei, bota a música de Deus, meu irmão. Eu não estou querendo escutar a música não, isso é uma fuga, eu quero é ver o que está acontecendo dentro de mim. Silêncio. Renato, o que está se passando? Começa a olhar e lembrar que tudo depende de Deus. Tá vendo? Isso é o primeiro passo, ó, sair da negação. Tem um problema neurótico, né? Que é problema com emoção. Tem um problema de codependência, um problema com relacionamento, comigo, com o mundo. Quando eu olho que aquilo ali está começando a se estabelecer, eu dou logo, eu assumo logo, olha, isso aqui é desse processo de recuperação. Isso é da minha doença emocional. Eu já começo não brigando com isso. Tu é doido, Renato? E se eu for? Vamos cuidar. E agora? Então já sai da negação. O segundo passo é crer na existência de um poder superior a mim mesmo. Para mim é Deus. É o Criador, o mantenedor e o transformador. Tudo junto. Deus cria, mantém e na hora certa Ele transforma. E o terceiro passo, Renato? Aí eu digo, entrego minha vida e minhas vontades nas mãos de Deus. Aí venho pensando, é mesmo, né, Senhor? Tudo te pertence. Eu estou aqui para aprender, Senhor. E eu continuo, o dente tremendo, o meu coração batendo, tipo uma taquicardia, sabe? A Ana estava falando aqui, eu estava assim, ó. Aí eu fechei o olho, sabe o que eu disse? Bom, eu sei que isso é da minha doença emocional. Eu poderia achar que é porque eu vou falar para vocês, eu estava nervoso. Eu poderia achar tantas coisas, eu ficava andando por aí. Mas eu olhei para mim ali, fechei o olho e disse assim: Pai, isso é da minha doença emocional, que faz com que o meu egoísmo, o meu egocentrismo, queiram que eu mande na vida, mas Senhor, eu não sou o Senhor. Eu vivo na tua dependência, Senhor. Então, Pai, pode a Ana dizer o que ela disser, pode eu querer pensar o que eu quiser, mas só por hoje, fica perto de mim e pronto. Porque eu estou com medo, porque talvez eu não estou vendo os caminhos, eu não estou vendo as coisas acontecerem como eu quero. Mas Senhor, as coisas não são como eu quero, as coisas são como o Senhor quer. Então, Pai, que seja feita a vossa vontade, mas só isso, fica comigo. Quantas vezes isso me tira
do fundo do poço e me faz andar. Hoje, quem percebeu que eu estava assim? Quem não percebeu? Pois é, eu sentei e senti, mas eu vinha acompanhando. Você pensa que eu vinha dizer assim, é um espírito, um encosto que está em mim, não sei o que. Que conversa é essa, meu irmão? Primeiro obsessor sou eu. Pode ter uma legião de espíritos, mas quem está atraindo ele sou eu. Então primeiro eu olho e não botar culpa em ninguém, não transfiro responsabilidade. Eu assumo que eu tenho fortalezas e tenho fragilidades, e naquele momento as minhas fragilidades estão gritando, pedindo atenção, e eu olho para elas. O que foi? Está ansioso, é? Está com inveja? Sem ironia. É isso? Olha para isso, acolhe. Ponto. Olha, só olha. Não julga, não condena. É assim que o Clarence diz no nosso lar. André Luiz, eu não julgo nem condeno. Olhe para você. Ah, eu tenho. Você pode dizer que você tem os piores pensamentos do mundo. São seus. Olhe para eles. Que na hora que você olhar para eles, eles vão mudar. Muda. Mas você tem que deixar de querer que as coisas sejam do seu jeito. Não são. Não serão. Nunca foram, nem nunca serão. Por isso eu digo, eu posso mudar a mim mesmo. Eu não posso mudar os espíritos. Posso mudar o meu espírito. Então, meu primeiro trabalho, sem desconsiderar a existência do plano espiritual, é em que ponto este espírito encarnado, com as imperfeições dele, está atraindo outros. De novo, 1000 espíritos que fumam vem para cima de mim. Aí eu olho, ele olha para mim, vai fumar. Aí eu o quê? Não vou. Aí o que eles fazem? Eu vou atrás do outro, porque esse aí mesmo não vai fumar não. Ora, mãe. Aí vai matar, aí ele não mata. Aí ele vai o quê? Vai para outro. Não quer matar. Ah, Renato, ele, esse aí? Ah, eu não vou não adianta não. Mas só pode acontecer isso se eu tiver em recuperação, se eu enxergar primeiro o que está acontecendo em mim. Eu não posso fugir da minha realidade. Eu nasci e estou criado para isso. Me conhecer, me mudar, ver a transformação, aprender a me submeter à vontade de Deus, sem abrir mão do meu livre-arbítrio e da minha responsabilidade. Eu não posso fazer isso. Não posso dizer que a culpa é dos espíritos, mas primeiramente ela é culpa, melhor falando, aconteceu alguma coisa por um espírito que sou eu. Mas a questão não é culpa. Espírita não está nem aí para a culpa, sabe? Porque a culpa é a raiz da doença emocional. Sabe por que eu estou preocupado? Não. Também o aspecto filosófico, o filósofo, ele não fica preocupado, ele age no que ele pode. Então peraí, e aí? O que se faz? Se não é para ficar se culpando, se não é para ficar preocupado, é para fazer o quê? Agir e assumir a responsabilidade. Primeira coisa, faça a sua parte. Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Que saudade eu estou das reuniões do Corda e do Neuróticos. Vez por outra eu vejo meus companheiros, não tive tempo mais. Adoro ir para as reuniões. Outro dia eu falando, pessoas muito próximas a mim disseram assim: eu não gosto porque você se expõe. De novo, sabe? Eu digo, olha, o Renato é esse aí. Como todo mundo é. Com fortalezas e fragilidades.
E que a mensagem é que aqui seja uma terapia de espelho, que você veja as ferramentas que a gente está utilizando no processo de melhoramento, e o que servir para você, use. Porque quem vai estar falando aqui vai estar fazendo sempre um esforço diário para usar, para melhorar, para entrar em recuperação. Não acredito que nessa encarnação, para espírito do meu tipo, eu chegue à perfeição, eu fique recuperado, mas eu acredito que é possível estar em recuperação a cada 24 horas. Todo dia, olhando para as minhas fragilidades e tentando cuidar delas. Só isso. Os outros tratamentos paralelos, eles vão colaborar. Mas a primeira ajuda tem que ser você mesmo. É como vizinho, né? Dizem assim, olha, uma senhora, uma vez que eu estava numa mediação, uma briga de vizinhos, e ela era mediadora. Aí ela disse assim, os vizinhos do condomínio brigados a ferro e fogo. Ela disse assim, olha, a minha mãe sempre me dizia que na hora de um problema grande, quem chega primeiro é o vizinho. É mesmo, você tem um AVC, o vizinho chega. A melhor família do mundo, mas não mora com você, ou não está lá, o vizinho chega. Então, o meu primeiro vizinho, quando eu digo que eu estou com um problema que eu tenho que consultar, primeiro vizinho sou eu. No sentido de evitar, fugir, transferir a responsabilidade, assumir primeiro a minha responsabilidade, cuidar de mim para que eu não assuma culpa. Culpa não serve de nada. O que vale é assumir a responsabilidade. Aí você fez isso errado. Fiz e peço desculpa, mas estou aqui no ponto para poder ajudar. Pronto, responsabilidade. Não vou ficar martirizando com culpa. Que seja o passado, passado. Tá vendo? Ó? Fazer o bem sem ostentação é isso. É fazer o bem porque é bom. E consequentemente faz bem. Não porque a gente precisa da aprovação de ninguém. A única aprovação é de quem? De Deus. Pronto. Duvido uma pessoa que gosta de cozinhar. Quem gosta de cozinhar aqui? Ninguém. Você fizer uma comida porque você gosta, você faz comida ruim? Pois é. Mas em regra, se a pessoa gosta, não vai sair ruim. Agora, se ela está num processo de recuperação da codependência, ela não se importa se dizem se é ruim ou se é boa. Ela faz porque ela gosta. Ali ela se liberta. Aí ela não está dando comida para ser confirmada. Ela gosta de fazer, gosta de comer e consequentemente tende a gostar de partilhar. Só isso, partilhar. É libertador. Não é um evangelho de humildade. Esse é um evangelho de libertação. Quem vive fazendo para mostrar aos outros é porque vive se comparando, vive escravo da opinião dos outros. E vai sofrer de inveja, de revolta. Isso é horroroso na vida de qualquer um. A vida fica amarga. E de novo, inveja, eu não digo que inveja é boa ou é ruim. Se você tem, ela é uma coisa sua. Se eu tenho, é uma coisa minha. É uma coisa que tem que ser vista. E o que a gente tem aprendido é que quando a gente vê as coisas como elas são, elas se transformam. Não dá a gente ficar se comparando e tendo inveja e dizendo que não tem, que só os outros que tem. Olhe e cuide. Então, dado o tempo, agradecemos a Deus por mais uma semana. E que Deus, e aí eu acho que é melhor que cada um fale por si. Que Deus me conceda a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para mudar aquelas que eu posso, e sabedoria
para distinguir umas das outras. E que seja sempre feita a vontade de Deus e não a minha. Muita paz e boa semana. Tu te haverás da praia, não buscaste nem sábios inimigos, somente queres que eu te siga, Senhor. Sabes bem que meu barco eu não tenho espadas nem ouro, somente reis e o meu trabalho, Senhor. Junto a ti, buscarei outro mar. Minhas canções secas, meu cansaço, que a outros descanse, amor teu veja, seria amor, Senhor. Tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome na praia. Eu deixei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Pescador de outros lados, ânsia eterna de almas que esperam, como amigo, assim me